Fala pessoal, tudo bom? Belezinha? Bom, esse vídeo aqui eu vou falar sobre plugins do VS Code que eu uso para não só de forma pessoal, mas também no trabalho principalmente, para enfim, dar uma estilizada, dar uma cara minha pessoal no editor e também ter alguma produtividade aí, dependendo do plugin e tudo mais, tá? Bom, eu separei alguns caras aqui, então separei por linguagem de programação que eu mais uso e que eu tenho conhecimento aí. Python, a principal. JavaScript, que eu uso bastante no trabalho. Rust, que é o cara que eu estou aprendendo bastante aí, estou pegando para fazer os aprendizados e tudo mais. E eu separei um General aqui, que são outros plugins que eu uso, dado alguma necessidade específica, tá? Bom, vamos começar aí falando assim, por que eu uso, né, esses caras, enfim. Alguns deles são para me ajudar a entender melhor, a fazer uma análise do código ou deixar mais estilizado o VS Code com uma cara que eu acho legal e tal. E todos eles têm são meio que conseguem se integrar para dar uma carinha diferente aí. E além disso, eu tenho um arquivo de conf bem completo também, com várias configurações para fazer integração entre alguns plugins, principalmente do Python aí. Quem usa Black com PyLint ou Flake, em termos de questão de colunas e tudo mais, né? Enfim, essas configurações também que são extras, né? Que deixam o VS Code com alguma cara mais assim, como vocês estão vendo aqui agora. Eu vou pôr o link na descrição do vídeo, que é basicamente um arquivo JSON, né, que o VS Code tem de user, que eu uso normalmente, e aí vai ter todas as configurações que eu uso lá, e se vocês quiserem tunar, mexer, enfim, fazer o que for, vai estar lá, tá? Bom, dito isso, só para vocês terem uma noção de como que é normalmente quando eu vou entrar aqui no VS Code, então eu vou mudar para a minha aba de Explorer, que tem todos os meus projetos aqui, né? Então eu tenho vários tipos de projetos aqui, desde projetos de Crash Course JavaScript, enfim, até alguns projetos de Rust e de ChatGPT e tal que eu fui fazendo, de bots e tudo mais que eu fui testando, que nem esse ano aqui, Rustlings e tudo mais, enfim. Se eu abrir um deles aqui, vocês vão ver também que isso é um plugin que traz. Os iconezinhos também são específicos para cada tipo de arquivo, por exemplo, né? Então, se eu tenho arquivos tipo do Python aqui, vão ter um Pythonzinho. Se forem arquivos do Rust, vão ter os logotipos do Rust, assim sucessivamente, tá? Bom, vamos começar lá pelos plugins, então. E aí aqui também vou só abrir eu tenho dois exemplos de arquivos, né? Esse do Python, que é um dos arquivos que eu tenho dentro de um projeto de performance que eu estava escrevendo para avaliar a performance entre as diferentes versões do interpretador, né, do CPython. E uma das configurações também que eu tenho que tem no VS Code, que não vem, se não me engano, habilitado por default, é o inlay hints. Então você consegue verificar, por exemplo, dado o Ctrl Alt aqui, eu consigo ver, por exemplo, o nome dos possíveis argumentos para funções ou os tipos de variáveis, enfim, de retorno e tal. O mesmo também é válido para o Rust. Então aqui é um outro arquivo. Esse é um projetinho de Rust que eu fiz com o Actis e CORM para aprender os dois frameworks aí, tanto o framework web quanto o ORM. E ele também está desabilitado por default os hints, né? No caso aqui do Rust, como ele é estático, não é hint, mas enfim, eu consigo ver quais são os tipos aqui dos dados, batendo o Ctrl Alt também. Isso também está habilitado para JavaScript, está habilitado para HTML, enfim, e algumas outras, para o Vue também, que é um framework que eu tenho usado no trabalho principalmente, para ver esses hints aí, tá? Então vamos lá, os principais, o que eu tenho aqui de extensões, né? Bom, para Python eu basicamente tenho essas duas extensões que são mais fora do padrão de lint e organização de código, que é a Autodocstring e o IdentRainbow. Autodocstring, como o próprio nome diz, é para você fazer documentação nas suas funções. Então, dado que você está numa função, você bate aí os três double quotes e aí ele vai mostrar para você um generic docstring, você bate aí, ele vai montar um docstring. Esse aqui não tem nada muito, como essa função main não tem nada muito, ela não tem muita questão de autocomplete, mas vamos tentar nessa getNames aqui, né? Se eu bater 3 vezes aqui, opa, foi uma a mais.
Aqui ele vai gerar um docstring, aí ele gera um docstring, eu posso configurar esse docstring, tem os docstring padrão, né, que nem o do Google, o NumPy e tal. Particularmente eu gosto mais desse, eu não lembro exatamente qual que é esse daqui, mas eu gosto bastante desse tipo de docstring aqui, que tem um summary, depois tem os argumentos, né, com seus tipos, se são opcionais ou não, e com um tipo de return também, com uma descrição para cada um dos campos. Quando eu documento faço um docstring de uma função, normalmente eu acabo optando por esse cara aqui, porque ele facilita um pouco a vida nesse sentido, tá? Beleza? Então esse é um cara bem legal. Outro cara que eu mostrei aqui, que é esse segundo cara aqui, que é o Ident Rainbow, ele basicamente está fazendo aqui o trabalho dele já, que é colorir a indentação do meu código. Então dá um aspecto visual diferente aí de você ter só uma cor, né? Então aqui eu consigo ver meio que pelas cores os níveis que eu tô. Essa função ela não tem tantos níveis, e normalmente as funções não deveriam ter tantos níveis também, mas pode acontecer, principalmente com HTML, você pode ter vários níveis de código aí, então dá pra gente até ver aqui um exemplo, né? De código, acho que vou ter que salvar, senão não vai dar, então vou escrever só na mão aqui só um exemplo bem simples, né, de div. Eu não sei se vou precisar salvar aqui para ele poder pegar a indentação, mas vamos ver aqui se ele vai funcionar sem eu precisar salvar. Talvez, acho que não, acho que vou ter que salvar ela. Bom, de qualquer forma daria para você, ele funciona também no HTML, funciona em outros arquivos de outro tipo. Na verdade ele acaba funcionando para qualquer tipo de código e tudo mais. Tanto é que no Rust vocês podem ver também, eu tenho essa indentação e tenho o Ident Rainbow funcionando também. Então ele funciona meio que geral para todos os códigos, beleza? Só uma configuração que eu coloquei para não funcionar, por exemplo, em Markdown, esse tipo de coisa, porque aí foi uma opção minha mesmo, pessoal, de fazer isso, beleza? Então o docstring, né, que eu comentei aí, é do Niels Werner, tá aí, tá lá também, tá disponível, né, na página de plugins do VS Code. E o Ident Rainbow aqui que a gente está conversando também, que é esse cara que eu acabei de mostrar dessas cores aí, beleza? Daí depois eu tenho alguns plugins que são relacionados a código em Python, então o formatador do Black, o Flake8, o iSort, o MyPyChecker, o PyLint e a duplinha aí do Python e PyLens, que é o plugin necessário para você ter ali IntelliSense de código no Python, né? Eu também já trabalhei bastante com Jupyter, então eu tenho plugin de Jupyter Notebook, né, que roda localmente, então para eu conseguir aqui fazer um Jupyter, criar um Jupyter Notebook, então eu consigo fazer um Create New Jupyter Notebook, e aí eu consigo rodar o Jupyter Notebook aqui dentro também do VS Code, sem precisar sair, enfim, ou rodar um Jupyter Hub fora, né? Também é um plugin para quem quer trabalhar com o Jupyter dentro do VS Code, pode ser uma alternativa aí também, beleza? E aí o plugin que eu queria trazer também do Python é o Rough. O Rough é uma tool que foi desenvolvida faz pouco tempo, né? Basicamente ele é um linter, né? De forma bem grosseira aqui falando isso, mas eles estão trabalhando para também trazer um formatter e tudo mais, né? O Rough consegue trabalhar bem aí com o Black, com a iSort e tal, você só precisa configurar ele certinho, mas eles já têm toda a configuração, e é uma outra alternativa aí para você rodar, ou só rodar ele, ou rodar em conjunto com as outras ferramentas. Eu rodo em conjunto, dado que eu limito algumas coisas dele, principalmente na parte de formatação, para usar a formatação do Black, e na parte de sort de imports, que aí eu uso o iSort, mas o Rough faria isso daí. Uma coisa legal do Rough na parte de imports é que ele meio que remove, meio que não, né? Ele remove os imports que a gente colocar, se a gente não estiver usando. Então, se eu rodar um import aqui, import OS, por exemplo, né? Então, quando eu tentar salvar esse arquivo aqui, o OS ele já vai marcar aqui para mim que ele não está sendo usado, né? O PyLens já vai me falar. Mas se eu rodar ele aqui, se o meu Rough estiver configurado correto, pelo jeito já perdeu a configuração, ele teria eliminado esse cara aqui. Aí tem uma questão também importante que vale frisar aqui, que eu tenho o Copilot, e eu vou falar depois dele mais, do Copilot X,
E aí o meu VS Code não é VS Code comum, é o VS Code Insiders que chama, né? Então eu já vou falar dele também. Mas só para finalizar, o Rough é uma ferramenta legal que dá para você instalar também um plugin, tá? Para você instalar no VS Code, rodar mais um linker, enfim, um formatador e tudo mais aí, legal? Bom, fora isso aí para JavaScript que eu tenho normalmente é o SLint, né? Esse cara aqui, que é um linker padrão. O Prettier para organização de código e formatação de código em JavaScript, em HTML também, enfim. Tem aí o que ele provê, né? Os caras que ele provê aí, formatador, eu acho legal também. Trabalho. E aí para Vue, que eu trabalho bastante com Vue, eu tenho os dois do Vue aí. Eu não programo nada em TypeScript, mas eu já tenho pré-instalado aqui por bobeira o plugin de TypeScript para Vue também, tá? Para Rust, que eu estou começando aí já faz um tempinho a estudar mais forte, eu tenho esse Even Better Toml, que é basicamente um plugin para você ter mais sintaxe highlight nos Toml files. Então eu posso abrir aqui meu Toml file desse meu Bookborrow, esse programinha exemplo aqui. Eu abro meu Toml aqui, então ele tem um pouquinho mais de features aí nesse sentido para avaliação do arquivo de Toml, né? Vai depender muito, enfim. Enfim, se você está rodando no Rust, tem o Rust Analyzer aí que roda no seu projeto. Uma coisa que eu reparei, se você estiver rodando no Rust Analyzer e estiver fazendo um workspace igual o meu aqui, grande, com todos os seus projetos dentro, se for o caso, para o Rust Analyzer funcionar, não sei se as versões mais novas já parou de dar problema, mas para ele funcionar corretamente, você precisa deixar como primeiro projeto um projeto em Rust. Caso contrário, ele vai ficar dando falha aqui embaixo e aí vai ficar vermelhinho, não vai ficar legal isso daí, né? Para General, aqui eu acho que eu vou só trazer esse primeiro aqui, que é o SonarLint. Então, a empresa Sonar tem um projeto, um plugin no VS Code, que é o SonarLint, que também faz meio que o que o Sonar faz no back-end. Você pode já deixar ele vai estar rodando no seu local, na sua máquina local. Até onde eu sei, ele não é pago, é uma ferramenta gratuita aqui para você rodar localmente. Não sei se ele cobre todos os links que o SonarQube cobre, mas é mais um cara aí para você avaliar código e ter ali a anotação dos códigos. Lembrando que esses caras todos, né, para quem não está acostumado ainda, todos esses caras eles vão aparecer normalmente aparecem em Problems, né? Se tiver algum problema no arquivo, né, ele vai aparecer em Problems aí. Acho que esse arquivo meu aqui, infelizmente no caso aqui, não tem nenhum problema visível em Python. Ele está 100% dentro dos links. Eu acho que todos esses caras estão, na verdade. Esse aqui tem uma questão. Então tá aí, quando você tem algum problema identificado por esses caras, ele vai aparecer aqui em Problems, dado que está tudo configurado corretamente, né? Falando o que é um problema aí que pode acontecer, e ele vai escrever aqui embaixo, né? Então, estou usando o handint aqui, enfim, para isso, tá? Então, você pode deixar rodando aí para esse cara aqui, beleza? E aí, para finalizar, então, outras coisas legais, então, que eu tenho aqui é eu tenho algumas coisas na AWS, então eu tenho esse AWS Toolkit, que é o oficial da Amazon, e aí você conseguiria acessar aqui alguns resources da Amazon, como S3, Lambda e tudo mais, tá? Bacaninha. E aí eu queria comentar só rapidinho aqui dos temas. Eu uso o Dracula oficial e também o Material Icon Theme, que é basicamente esse que a gente está vendo aí, né? É o Material Icon Theme, que é esse cara aqui que está fazendo isso daí de ficar aí fazendo essa questão dos ícones e tudo mais, tá? Então também é uma bacaninha aí para vocês que quiserem usar e terem isso daí também, tá bom? E aí o Dracula, para quem não conhece o Dracula, ele também é um cara bem bacana, que serve para você customizar deixar uma coloração mais dependendo do seu tipo de gosto. No caso eu gosto desse meio roxo, com algumas coisas assim, mas ele também tem é um tema oficial aí, que tem um tema oficial no sentido de que tem uma galera que usa. E aí para finalizar, para você rodar o Copilot X, que aí é a versão do GitHub Copilot que é paga, né?
Você precisa, com o ChatGPT integrado, né, integrado, você precisa instalar esse Visual Code Insiders, não sei se dá para ver aí o nome, mas talvez eu consiga pegar por aqui no About. O Visual Code Insiders, né? E aí você consegue ter o ChatGPT aqui basicamente integrado no seu código, né? E aí você consegue, por exemplo, fazer algumas operações do tipo selecionar o código e fazer um botãozinho direito aqui, deixa eu pegar aqui, tá. Aí, e fazer um Copilot e falar, por exemplo, um explain this, e aí ele vai pegar, jogar aqui e explicar para mim o que está acontecendo com esse código aqui. Então, está integrado poderia estar integrado na sua rotina de trabalho aí, o Copilot X, no caso, se você tiver pagando, tiver licença, tudo tiver pagando, né, no caso, como se fosse tiver uma licença, tá? Então, acho que é isso, talvez, deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu queria comentar, mas acho que é só isso, o resto é mais coisas de C, algumas coisas de compilação, Docker Container e Better aí XML e YAML Visualization, né? Então, que são os caras que são dois projetos dois plugins que a Red Hat tem, que é o XML suporte, né, para ter suporte de XML e o suporte em YAML também, principalmente se você estiver fazendo alguma coisa com YAML, tipo um Docker Compose, enfim, etc. Para você ter um pouquinho mais de suporte aí com, enfim, highlight e tudo mais, e autocomplete no YAML aí também, beleza? Acho que é isso. Valeu. Não se esqueçam aí de se inscrever, dar o like, joinha, inscrevam-se no canal aí e ativem o sininho aí para as notificações. E é isso, cara, galera. Valeu e um abraço. Tchau, tchau.